Então, bom dia. Bom, como prometido, aliás, como sabe, a Cor do Dinheiro não tem feriados. Só naqueles feriados que são excepcionais, como o dia de Natal e coisas do género. De resto, sobretudo quando não são feriados internacionais, a Cor do Dinheiro não faz feriado. Já lhe tinha dito aqui sexta-feira que hoje íamos estar de volta, e estamos aqui a fazer a Cor do Dinheiro do dia 10 de junho do ano da graça de 2019. Bom, a agenda hoje é extensíssima, não só por aquilo que ficou por tratar na sexta-feira, bem como pelos desenvolvimentos que houve em relação a certas matérias no fim de semana. Mas vamos lá começar pelo dia, aliás, pela felicidade de Portugal ter ganho ontem a primeira edição da Liga das Nações. E dar os parabéns não só aos jogadores e ao treinador, mas toda a estrutura que dirige a Federação Portuguesa de Futebol, que, em minha opinião, está muitíssimo bem comandada por esse senhor chamado Fernando Gomes. E, em relação a esta matéria, há duas notas que eu gostava de deixar. A primeira é perceber que o futuro da seleção está assegurado, o que diz bem do esforço de formação que os clubes portugueses fazem. Aliás, se há coisa em que os clubes portugueses são bons, é na formação. Em segundo lugar, deixar a nota de que este ambiente de vitória que se vai criando com o subir a novos patamares é self-inducing, ou seja, é muito importante que nós consigamos manter este nível aqui em cima, porque é esta convicção de que somos capazes de fazer o melhor que nos consegue manter sempre no topo. E mais importante do que isso, consegue criar o espírito ganhador que qualquer seleção deve ter. Se você reparar, no passado, aqui há 15 anos, 20 anos, nós já tínhamos gerações de ganhadores. Já tínhamos gerações de ouro. Não tínhamos gerações de ganhadores. E, portanto, esta convicção de que é possível lá chegar e concretizar é aquilo que de melhor poderia acontecer à seleção portuguesa. Já agora, só me falta pedir para fazermos esta extensão a outros setores da nossa vida coletiva, da vida da sociedade, mas sobretudo da vida em economia, porque este espírito ganhador tem de chegar também a outras zonas da sociedade. Bom, segundo ponto, o Bloco de Esquerda decidiu voltar às negociações sobre a Lei de Base da Saúde, das quais tinha auto-excluído. E fê-lo por duas razões. Em primeiro lugar, porque percebeu que o PCP tinha avançado mais do que o Bloco nessa matéria e porque não quer perder a oportunidade de condicionar o PS na elaboração e votação desta nova Lei de Base da Saúde. E qual é que foi a jogada que fez? Bom, vamos tirar as PPPs deste diploma, da Lei de Base da Saúde. Vamos regular essa matéria depois, na próxima legislatura, com um diploma próprio. Ora bem, isto tira do caminho a matéria mais difícil, que é aquilo que o Bloco quer e o PCP querem, que é não vamos deixar que a saúde possa ser gerida por privados. Bom, isto é adiar um problema, como já percebeu. Porque repara uma coisa, fazer uma lei de bases onde se tira as PPPs, sabendo que as PPPs são aquilo que divide mais os partidos, é uma estupidez, não é? Porquê? Porque a lei de bases fica vazia. Você perguntará, está bem, mas a lei de bases esgota-se nas PPPs da saúde? Não, mas é um elemento importante. E, portanto, sendo assim, tirar esta questão daqui é como dizeres, bom, esquece lá que há um elefante na sala, está cheio de cristais, esquece lá que há um elefante na sala. Bom, esse elefante, mais tarde ou mais cedo, vai entrar na sala, ou melhor, vai começar a fazer estragos. E esses estragos, naturalmente, serão feitos na próxima legislatura, até porque, como sabe, o Bloco de Esquerda exige, não é, que seja afastado qualquer privado daquilo que é a gestão da saúde. O Primeiro-Ministro foi apanhado de surpresa ontem e adiou essa análise para terça-feira, amanhã. Vamos ver o que é que vai sair dele. Terceiro ponto. Na semana passada, eu esqueci-me de referenciar este ponto, mas houve um espectador que me escreveu a chamar a atenção para isso. Na semana passada, quando foi da discussão quinzenal do Parlamento sobre os transportes, o Primeiro-Ministro virou-se e disse assim às tantas, bom, houve 65 mil viagens da CP no ano passado. Só 165 é que foram suprimidas, dando a entender que é uma coisa ínfima. Bom, isto é como dizer assim, há 308 municípios portugueses, mas há dois que ficaram de fora, Odivelas e Lisboa, que são só os maiores. Portanto, o que é que interessa dizer se há
308 se os mais importantes são, importantes pelo tamanho, Lisboa e Odivelas, e portanto tirar estes daqui? Bom, isto não faz sentido, não é? É óbvio que António Costa é muito hábil com as palavras, o que queria dar a entender aqui, é que isto são uma minoria de problemas, aliás, as situações em que acontecem problemas com o CP são uma minoria. Não são. Os transportes têm um problema, e não é só a CP, é o metro e outros transportes. E isso resulta da falta de investimento do Governo nessas áreas. Último ponto do período de ordem do dia. Hoje, quando for ao posto de combustível, vai perceber que a gasolina caiu entre 7 e 8 cêntimos. Imagine só, 7 e 8 cêntimos. E o gasóleo vai cair 4 ou 5. Bom, há uma coisa que eu gostava de pedir aos fofinhos de esquerda e direita que normalmente aparecem aqui a contar histórias sobre as gasolineiras, que há coluio, não sei o quê, que é uma coisa que a ADC nunca conseguiu explicar, se havia ou não. Que há conluio e que se consertam todos e diabo 4 e que a ideia é sempre puxar os preços para cima. Bom, assim como nessa altura insultam as gasolineiras e as companhias de combustível, espero que hoje venham dar os parabéns às companhias de combustível, ok? Porque é merecido, porque uma baixa destas é significativa e, além de mais, desmente aquilo que são muitas acusações que lhes fazem. Bem, primeiro ponto da agenda de hoje. Já vamos com 6 minutos. Hoje temos que respeitar o horário. Vítor Constâncio e os elementos divulgados pelo público no fim de semana. Primeiro ponto. Vítor Constâncio começou por vir dizer que não sabia de nada. Não se lembrava. Horas mais tarde, ou ontem, apareceu logo uma informação que dizia completamente diferente, que era, afinal, ele nem sequer esteve presente na votação. E, portanto, Vítor Constâncio não mentiu, não ocultou nada aos deputados. Bom, primeiro ponto. Vítor Constâncio não esteve na reunião. Bom, eu não tenho razões para duvidar que ele não tenha lá estado. Isto iliba-o de problemas? Isto livra-o de problemas? Não. Repare uma coisa. Se eu sou o dirigente máximo de uma instituição e por acaso não estou porque estou numa reunião fora, estou de férias, mas essa instituição toma uma decisão, na minha ausência, pelo respectivo órgão de gestão, e essa decisão é correta, é legal, pelos estatutos e pela lei, eu continuo a ser responsável. Mais, o Dr. Vítor Constâncio quer que eu acredite que ele não tomou conhecimento da operação, mesmo depois dela ter sido votada. Bom, eu sei que às vezes nós somos distraídos, eu sei que às vezes nós não podemos, nas organizações, olhar para todos os dossiês, mas há dossiês e há dossiês. Um dossiê em que uma instituição de crédito, regulada por este supervisor, decide emprestar 350 milhões a um fulano para ele fazer investimentos, não tem o peso suficiente e a obrigação para eu ter que saber dela. Bom, mesmo que não seja no momento posterior, porque repara, o Banco de Portugal, embora não me possa dizer, do ponto de vista de crédito, eu não te posso aprovar isso, há uma coisa que o Banco de Portugal tem de fazer, e há muito tempo, não é de agora, que é, primeiro, saber e decidir se alguém pode ter uma participação qualificada numa instituição de crédito, que é 2%. Primeiro ponto. Segundo ponto, critérios de risco. Porque repara uma coisa, sabendo que aquela operação ia para aplicações do mercado de capitais e a garantia da Caixa Geral de Depósitos iam ser as ações, isto é de bradar aos céus. E não me venham dizer que um regulador ou um supervisor não tem de saber disto. Tem! Porque foi este alinhamento do supervisor em relação a operações como esta, e muitas operações como esta, que acabou no charco chamado 23 mil milhões de euros que o contribuinte meteu nos bancos, dos quais apenas recuperou até agora 5.800 milhões. Não pode ser, não pode acontecer uma coisa destas. Portanto, Vítor Constâncio não pode vir dar uma explicação destas. Aliás, Vítor Constâncio, nesta matéria, e por isso é que eu digo aqui no segundo ponto, ele não devia ter aprovado aquilo e mesmo a posteriori devia-se ter informado sobre o assunto e revisto a decisão. E há uma conclusão que eu tiro disto tudo. Esta história de Constâncio e Berardo e Caixa Geral de Depósitos e empréstimos, eu não sei, eu não estive, afinal não aprovei, não sei das quantas, mostra uma coisa.
Isto é o espelho do regime em Portugal nos últimos 20, 25 anos e, se você quiser, 45 anos de democracia. Que é uma classe política que passou a tentar controlar tudo, inclusive instituições. Vítor Constâncio faz-me lembrar aqueles macacos, não é? Desculpa, isto não tem nada a ver com associar um macaco. Estou a buscar aquela imagem que nós conhecemos que é macaquinhos de mãos nas orelhas, macaquinhos aqui e macaquinhos que não falam. Quer dizer, atenção, repito, eu não estou a chamar macaquinhos de Vítor Constâncio. Aliás, eu tenho a maior consideração pelo pessoal por Vítor Constâncio. Conheço desde que era estagiário, praticamente, de jornalismo de economia. Sou muito crítico dele, mas sou crítico dele do ponto de vista profissional, do ponto de vista institucional. E vou-lhe dizer porquê, com conhecimento de causa. Eu já revelei isto aqui, revelei nos artigos que escrevi no Jornal de Negócios e revelei na comissão de inquérito sobre o BPN a que eu fui chamado aqui há uns anos. E tem a ver com isto. Quem denunciou o BPN foi a revista que eu dirigia, em março de 2001. Bom, está na capa. Já publiquei aqui no Facebook várias vezes. Bom, mas repara uma coisa. Eu já contei isto. De onde é que me veio a informação? Veio de dentro do Banco de Portugal. Da supervisão do Banco de Portugal. Ora, eu não acredito que a supervisão nunca tenha feito chegar à administração as preocupações em relação ao BPN. Não acredito. E eu sei que chegou. E eu sei que fez chegar. Portanto, há aqui muita responsabilidade. E quem era o governador? Vítor Constâncio. Aliás, no dia em que o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças se juntam, em novembro de 2008, para dizer que o BPN ia ser nacionalizado, eu fui lá. Até levei a minha filha de trela, não é? Comigo. E perguntei ao governador, desculpe lá, publicamente, olha, então a revista que eu dirigi em março de 2001 apontou uma série de problemas que depois vieram terminar com a falência do BPN. Vocês não fizeram nada? Está a ver. Vítor Constâncio passou por isto tudo, pelo BPN, por estes desmandos na banca, pela tentativa de controle do BCP. Ele tinha de saber que havia uma tentativa de controle do BCP. Ele não é estúpido, pelo contrário. Vítor Constâncio estava a fazer o seu doutoramento em Economia em Inglaterra quando eclodiu o 25 de Abril. E mais tarde ele vem a ser Ministro das Finanças. Vítor Constâncio tem diligência suficiente para saber sobre estas matérias. Passou ao lado do problema. Tem de assumir as suas responsabilidades. Eu espero, sinceramente, que a Comissão de Inquérito volte a chamá-lo, que é para apurar mais pormenores sobre aquilo que aconteceu. Mais, que venha a perguntar a Vítor Constâncio porque é que, a posteriori, não tomou decisões sobre esta matéria, sabendo que estava ali em causa a utilização de dinheiros de uma instituição pública para fazer investimentos especulativos no mercado de capitais, com garantias miseráveis, que são as próprias ações da instituição. Eu não percebo muito bem como é que os bancos se emprestam dinheiro para depois comprar ações e aceitar como garantia as ações. As ações valem isto hoje, amanhã valem isto ou valem zero, como nós já aprendemos. O mercado de capitais é assim. Não podem ser essas garantias. Bom, sigamos para mim. Bónus da TAP. Assunto que tratámos aqui na sexta-feira. Feriado, 400, 700 pessoas em direto, ou quase, é um excelente número. Muito obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro. Bom, é como a história de Vítor Constâncio. Na sexta-feira ouvimos tudo. Ai, não sei o quê, foi um equívoco, aqui houve um problema. Depois chegámos a saber que a própria administração da TAP também queria receber, altos quase da TAP queriam receber bónus pelo ano de 2018. Depois chegámos a saber que afinal, Frasquilho, Miguel Frasquilho, mais Lígia Grosseiro da Machado se opuseram àquilo, não sei das quantas. Bom, e depois os bónus vão para 180 pessoas. Eu já disse aqui sexta-feira, o grande erro da administração da TAP foi ter posto bónus só a 180 pessoas. Ainda para mais, bónus de mais de 100 mil euros a 2 administradores. Está a ver? E esquecendo-se os restantes. Isto foi uma estupidez. A TAP tem que fazer isto para todos. E se tivesse feito isto para todos, a história era completamente diferente. Primeiro ponto. Segundo ponto. A TAP, a Comissão Executiva, devia ter informado. Não tinha obrigação. Eu não sei se tinha ou não, não conheço o contrato para social. Agora, uma coisa é certa. Não se toma uma decisão daquelas sem informar os administradores do Estado. E a revelia. Isto é que não pode ser. Deu ao Estado a oportunidade de fazer aquele papel miserável do eu agora sinto o marido enganado, ou a mulher enganada, e agora vou reagir. Bom, há duas coisas para dizer sobre isto. Bem, primeiro ponto. Foi um erro o processo todo. Segundo ponto. O Estado não pode vir fazer agora a figura do marido ou da mulher enganada. Porque foi o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, o Partido Socialista e os seus acólitos, não é? Bloco de Esquerda e PCP, que aprovaram a reversão daquela privatização. E a reversão foi, afinal, ficamos com mais 5% de capital, portanto a maioria, mas a gestão é dos privados. Ora, está a ver. Por isso é que os privados aceitaram fazer aquilo. Mas agora há aqui uma coisa no meio disto tudo. Se o Estado tem a maioria, e o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos diz publicamente que perdeu confiança na Comissão Executiva, e agora o quê?
não é? É como nós viramos para alguém, pá, perdi confiança em ti. E então, não passa nada. Quando nós perdemos a confiança em alguém, é rua. Ou então vais à tua vida e eu vou à minha. Ou então, eu passo a meter alguém para te controlar. É esta a ilação que se tira. Não passou nada. Isto já devia ter sido feito. Isto já devia ter sido comunicado. Não é? Ou então, o Estado tem que assumir de uma vez por todas a ideia de que, afinal, foi um erro eu ter feito reversão da privatização da TAP. Aliás, eu acho que foi um erro. Bom, mas o que é que se vai passar se o Estado decidir meter alguém na Comissão Executiva? Essa pessoa, vão fazer uma alteração dos estatutos? Vão fazer uma alteração do contrato social? Essa pessoa vai poder vetar as decisões? Mas que solução é esta? Está a ver? Capitalismo de Estado acaba desta maneira. Isto é socialismo no seu pior. Mas é bem feita para os privados. Como você sabe, os privados podiam ter feito como fizeram os mexicanos, que sofreram a reversão da privatização, melhor, da gestão, da concessão, da gestão dos transportes metropolitanos de Lisboa e do Porto. Sabe o que é que os mexicanos fizeram? Fizeram um gesto feio ao Estado, disseram assim, o quê? Isto, nem pense, nós vamos para o tribunal. E sabe qual é o tribunal? É um tribunal arbitral em Washington. E quer que eu lhe dê uma novidade? O processo está a correr muito mal para o Estado português. Sabe o que é que vai acontecer? É que o Estado português, Maria, José, Fátima, percebe? Francisco, eu, se isto correr mal, quem vai pagar somos nós. Portanto, era isto que o Barraqueiro e aquela gentinha toda devia ter feito. Os brasileiros que lá estavam, mais os chineses que apoiavam os brasileiros, deviam ter feito. Não fizeram. Aceitaram deitar-se com o Estado. Deitando-se com o Estado, como toda a gente sabe, costuma ser, o ditado costuma ser, quem se deita com miúdos acorda molhado. Aqui é, quem se deita com o Estado acaba tramado. Bom, portanto, é bem feita para os privados. Pode ser que aproveitem, aprendam alguma coisa com isto. Bom, já vamos com uma... Epá, caramba, isto vai correndo o tempo e é uma chatice. Ponto 6. Eu vi ontem no Correio da Manhã que o Fisco anda a ameaçar as empresas, no caso de dívidas fiscais, anda a ameaçar com falência. Eu sinceramente, eu já disse aqui na sexta-feira, por causa da história do andar a fiscalizar secretamente. Eu acho que se houver um juiz a tomar decisões para deixar o Fisco fazer aquilo é uma coisa. Não havendo, é uma vergonha. Agora, o que é que eu gostava de tirar sobre disto tudo? O Fisco está a aparecer nas bocas da comunicação social demasiadas vezes. E há alguma razão há para isto. E não é, como alguns dirigentes sindicais dizem, não sei quantos, isto é campanha para tramar a imagem da autoridade. Não é nada disso. O Fisco está-se a pôr a jeito. Pelas piores razões. Isto é a pior coisa que pode acontecer. O Fisco precisa de ser uma instituição em que nós confiamos, em quem nós confiamos. Não pode estar a aparecer pelas piores razões, como é este caso. E isto é equivalente a dizer assim, imagine, uma empresa tem dívidas, tem uma série de trabalhadores, até é viável. Qual é a necessidade de estar a ameaçar essa empresa com falência? O maior bem dessa empresa que ela cria é riqueza e postos de trabalho. Se nós pudermos levá-la a cumprir as suas obrigações sem estar a ameaçar com falência é o ideal. E, se isto for verdade, é mais uma vergonha. Portanto, convinha quem dirige o Fisco, inclusive os que estão a tentar pôr-se ao fresco com esta história toda, mais o Governo, tenham cuidado com isto. Não é bom a autoridade tributária estar a aparecer nas notícias por estas razões. Bom, eu tinha prometido falar nisto na semana passada. O Ministro do Ambiente veio dizer que não se faz barragem de Fridão, ali ao pé da Maranta. E depois vem dizer, eu não vou devolver à EDP os 210 milhões que pagou. Bom, argumento, foi a EDP que disse que não estava interessado. Parece que não é verdade. Mas o que é mais interessante nisto, eu lembrava-me desta história, quando comecei a falar disto aqui há umas semanas. Eu lembro do Ministro do Ambiente no Parlamento a dizer, bom, se não se fizer, vamos ter de devolver o dinheiro à EDP. Em abril, quando tomou a decisão de que não ia haver Fridão, vem dizer, não, afinal não temos de pagar aquilo de volta. Desculpe lá. Eu não quero saber aqui se tem razão ou que não tem razão. O que eu quero saber é, você acha que isto é um comportamento decente por parte do Estado? Acha que alguém pode levar a sério um governo que faz uma coisa destas? Que diz em janeiro, não, se não fizermos, vamos ter de pagar de volta, indemnizar. Depois diz em abril, não, afinal não temos de indemnizar. Qual é a imagem que isto passa do Estado português? Não é o Governo, porque o Governo pode lá estar um idiota, é o Estado português, é a imagem do país. Imagina um investidor estrangeiro que vem para aqui e diz assim, eu vou investir naquele setor.
porque eles prometeram estabilidade nos próximos 10 anos, 15 anos, seja lei fiscal, outra coisa qualquer, e depois revogam uma decisão e dizem assim, não, epá, não tem nada a ver, nós não temos de pagar nada, não somos responsáveis por nada. Isto é o pior que se pode fazer, uma péssima imagem. É óbvio que o Estado vai ser condenado aqui, mas se o Ministro, a ideia é estar aqui a fazer pressão, que é para depois negociar, não é assim. Mais vale conversar sobre isto à porta fechada e, sobretudo, não passar para o exterior a ideia de que o Estado português não tem escrúpulos. E hoje diz uma coisa e amanhã diz outra. E promete uma coisa hoje e recebe dinheiro e depois diz que não paga se não cumprir aquilo que fez. Prometeu, percebe? Pior imagem que se pode passar. Eu não sei como é que começou, como João Matos Fernandes, que já pertenceu à administração de empresas, pode estar num governo e fazer esta figura. Dizer uma coisa em janeiro e dizer outra completamente diferente em abril. Isto é a imagem do governo, isto é a imagem do Estado, isto é a imagem do Estado socialista / comunista, que não respeita os meios de produção, que não respeita os privados, não respeita a criação de riqueza. Bom, vamos ficar por aqui. Vamos voltar amanhã, naturalmente às 8 da manhã, como sempre, com quase 800 pessoas em direto no dia 10 de junho, que é um feriado. É muitíssimo bom. Quero agradecer o seu apoio. Para o final, fica o pedido sempre, colocar aí um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.